série 7 áreas da vida em 7 semanas. Isso significa que está acabando a nossa série, mas calma! Se vocês estão gostando dos nossos vídeos... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conhecendo a Bíblia. Eu sou a Daniela Araújo e esse é o 7º vídeo da série 7 áreas da vida em 7 semanas. Isso significa que está acabando a nossa série, mas calma! Se vocês estão gostando dos nossos vídeos, comenta aqui agora, quero mais! Sabendo que vocês estão gostando, nós iremos buscar da parte de Deus mais inspirações para trazer aqui para vocês. E para falar da nossa área financeira, a última área que eu deixei para vocês, eu trouxe nada mais, nada menos que ele, o maridão. A palavra de Deus nos diz, na carta de Paulo aos Romanos, dai honra a quem tem honra. Lá diz com outras palavras, mas esse dito a gente conhece muito bem. E a honra é toda dele. Michel Araújo, eu gostaria, amor, que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história hoje para o pessoal. Legal. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Como a Dani disse, eu sou marido dela. Tive essa honra, esse privilégio, esse presente que Deus me deu. E compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Bom, sou filho de Deus, fui muito bem criado pelo meu pai e pela minha mãe. Sou casado com a Dani, nós temos 2 meninas lindas que Deus também nos deu de presente para criar nessa terra. E falando um pouquinho da minha trajetória, fui criado, muito bem criado pelos meus pais e pela minha mãe, pelo meu pai e pela minha mãe. Compartilhando com vocês, nunca passei por necessidades, pessoal, mas também compartilhei, também nunca esbanjei, não nasci num berço de ouro, tá bom? A maioria dos meus estudos, grande parte dele foi na rede pública, estadual, o qual eu me orgulho muito. E também já com a educação que meus pais me deram, né? Tentando me trazer aquilo que eles viam que era o melhor para mim, desde cedo eles investiram na minha educação. Sim, fiz muitos cursos ainda quando eu era jovem. Aí falando aí do 2º grau, né? Tive a oportunidade de fazer um ensino técnico em TI, em sequência eu fiz uma universidade, também sou pós-graduado, tenho um MBA, e tenho especialização na área atual, que eu atuo, que é Supply Chain, mas o que tem isso a ver com finanças, né? Também tenho aí um background, eu tenho um conhecimento de finanças, também estive em sociedade com escritório de investimentos durante 2 anos da minha vida. Então tudo isso traz um pouquinho de bagagem aí também para eu compartilhar esses ensinamentos, tudo que eu tenho de conhecimento com vocês. Obviamente, eu vou compartilhar aqui o básico, mesmo porque eu nem trabalho, nem sou mais profissional da área de finanças, mas tudo que eu aprendi, eu coloco em prática hoje e com muito prazer, à luz da palavra, eu compartilho com vocês. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os 5 hábitos, de acordo com a Bíblia, que levam a prosperar financeiramente. Você já se perguntou por que algumas pessoas prosperam e outras não? Por que algumas pessoas conseguem enriquecer financeiramente, ter equilíbrio financeiro e outras sempre vivem à margem da miséria ou sempre vivem ali pagando somente as contas sem conseguir conquistar nada na vida financeiramente? O primeiro hábito que nós vamos falar é sobre como viver com menos do que se ganha. Isso, amor, nós somos peritos. Há alguns anos nós conseguimos colocar esse hábito na nossa vida. Eu tenho alguns exemplos aqui para compartilhar com vocês, mas eu queria que você falasse o que você pensa a respeito desse hábito, que é viver com menos do que se ganha. Claro. Mas antes até de dar o exemplo que nós temos, eu gostaria de citar uma passagem bíblica que elucida muito bem o que nós vamos dizer aqui. Está justamente em Provérbios, capítulo 21, versículo 20, que diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O que isso quer dizer? Também trazendo outra passagem que vai ilustrar muito bem esse hábito, é justamente quando José do Egito teve a revelação de 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Que durante os 7 anos de abundância, ele reservou recursos, ou seja, viveu com menos daquilo que eles precisavam, para justamente quando chegasse o momento de escassez, eles tivessem ali os recursos necessários para poder
ter uma qualidade de vida para poder sobreviver naquele período difícil que eles iriam enfrentar. E isso serve também para esse exemplo, para viver com menos que ganhamos. Perfeito. Recentemente, vou compartilhar aqui com vocês. Minha filha de 4 anos pediu uma luneta. Mamãe, eu quero muito uma luneta, eu quero ver as estrelas. E viu num livro, né, infantil e queria essa luneta. E eu pensei a respeito do assunto, pesquisei quanto custava uma luneta, vi ali que custava ali no valor de 100 a 200 reais. Conversamos, não achei esse valor um valor que deveria ser gasto num brinquedo infantil. E tive uma ideia de criar uma luneta. E fomos ali com um rolinho de papel higiênico, nós pintamos, criamos uma luneta e ela ficou super feliz com o brinquedo. É um brinquedo de acordo com a idade dela, porque venhamos e convenhamos, uma criança de 4 anos nem fica acordada quando escurece para ver as estrelas. Haverá o tempo em que uma luneta de verdade será valiosa para ela e também é importante deixar cada coisa na sua fase, né? A gente não pode se adiantar muito nas fases. E nós procuramos criar nas nossas filhas também o hábito de aprender sobre educação financeira. Mas isso também é um exemplo que nós vamos dar mais para frente. O que eu quero compartilhar com vocês é isso. Muitas vezes nós gastamos um presente para uma criança, que é uma criança muito amada, que é nosso filho, nosso sobrinho, nosso neto, um recurso que poderia ser investido em algo mais importante para o futuro, em algo mais seguro, que muitas vezes ali na mão de uma criança, em 2, 3 dias aquela luneta já poderia ter sido quebrada, já poderia ter sido esquecida de lado. Então ter essa sabedoria de viver com menos, evitar altos custos, altos gastos é muito importante. Sim. Um outro exemplo, claro, sendo um exemplo básico para um pouco mais complexo, foi uma decisão que nós tomamos há pouco tempo, né? Foi justamente de sair de um grande centro, de uma grande cidade, que todos sabemos que o custo de viver num grande centro é mais elevado, para ter uma vida mais tranquila no interior, onde nisso conseguimos abaixar nossos custos, mas claro, tem que levar em consideração uma série de outros fatores. Se você é casado, no nosso caso, tem que estar em comunhão com essa decisão, você tem que estar alinhado ao seu propósito de vida, aos seus objetivos de vida, que no nosso caso estava, e hoje conseguimos viver aí um custo bem reduzido em relação a um grande centro. Esse é um exemplo prático que nós fizemos também na nossa vida. E o que nos possibilita guardar recursos para um futuro, né? Para outros exemplos que nós daremos aqui para vocês também. E o segundo hábito é ter múltiplas fontes de renda. Compartilha com a gente, amor, por que é tão importante esse hábito para prosperar financeiramente? Claro. Nós temos também um dito popular que fala assim para não colocarmos todos os ovos na mesma cesta. Mas por que tem esse dito? Né? Como falar assim, qual que é o sentido? Porque se a cesta cai no chão, com certeza todos os ovos irão quebrar. Isso também serve para a nossa realidade de ter múltiplas fontes de renda. Isso independente se você tem um contrato de prestação de serviço há muito tempo, se você é empregado do setor privado, se você trabalha no setor público. Podemos justificar isso por um versículo bíblico também, que eu vou trazer agora, que é em Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo 6, que diz: semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, se ambas igualmente serão boas. Ou seja, sempre tenha uma fonte de renda alternativa, 2, 3, quantas forem possíveis, porque assim, se você tiver uma diversidade na frente, seu risco será diminuído. O terceiro hábito é ter um fundo de emergência. Conta pra gente como que você avalia, de acordo com a palavra de Deus, que isso nos auxilia a sermos prósperos. Sim. O fundo de emergência é bom deixar claro que ele não serve somente para emergências negativas, ele serve também para emergências positivas. Seja, por exemplo, se você tem um fundo de emergência e aparece uma oportunidade de um bom negócio, num bom valor, você tem esse fundo que você pode replicar, multiplicar esse valor. Ou, de repente, uma viagem, né, de intercâmbio, vamos dizer, uma oportunidade de estudo que vai dar um investimento para frente, você também multiplicar o seu valor, também tem a serventia do fundo de emergência.
E obviamente nós temos aí também para o lado negativo. Por exemplo, você perdeu alguma fonte de renda e você vai ficar sem um recurso por determinado período, esse fundo de emergência ele vai te ajudar durante esse período também. E claro, se fala muito, né, sobre fundos de emergência de 3 meses, 6 meses, 1 ano. Aí cabe a nós avaliarmos o que é melhor para a nossa vida, para o nosso momento de vida atual. Se de repente 3 meses, 6 meses é o suficiente, não há nenhum problema. Mas o importante é que você comece a montar, comece a ter esse fundo de emergência justamente para as oportunidades que vierem, sejam elas boas, positivas ou negativas. Sim, a palavra de Deus já nos diz em Eclesiastes 9:1 que as intempéries nós todos estamos sujeitos às mesmas coisas, né? Então não importa a classe social, não importa se conseguiu estudar ou não, todos nós estamos sujeitos a imprevistos. Então, ter esse fundo de emergência é uma garantia de que você não vai passar um aperto tão grande, seja por perder uma oportunidade grandiosa, como você disse, né, uma parte positiva, ou seja, infelizmente, por ter passado por um processo difícil ali na sua vida, esse fundo de emergência vai te deixar mais tranquilo para viver esse processo. Essa era a palavra que eu ia dizer, vai te trazer mais tranquilidade para aquilo que você está fazendo hoje, né? Você não vai ficar ansioso ou com medo de correr determinados riscos, vamos dizer assim, né? Vai te trazer mais tranquilidade no dia a dia você ter um fundo de emergência. O quarto hábito é investir. Nisso eu sei que você já entende, mas nos diz o que a Bíblia nos conta sobre investimentos. Nós temos uma passagem na Bíblia muito, muito conhecida, que é em Mateus 25, que fala sobre as parábolas dos talentos. Que justamente Deus deu ali, né, aos seus servos, ali aos seus filhos, recursos para que fossem multiplicados, porque Deus nos deu esse talento para multiplicar os recursos. Então, trazendo isso para a nossa vida, quando falamos lá no primeiro hábito de nós gastarmos menos, né, do que nós recebemos de recurso, justamente porque para esse recurso que sobrar, nós temos sabedoria e inteligência para investir. E para nós cabe ter conhecimento sobre investir em ações, e no mercado exterior, fundo de investimento, renda fixa. Existe uma infinidade de investimentos que podem ser feitos. E claro, cabe a nós estudar, conhecer e saber aquilo que melhor se aplica à nossa realidade. E Deus nos deu esse talento para que justamente possamos replicar, multiplicar os recursos que nós temos aqui na Terra. O quinto hábito é a sabedoria, buscar sabedoria. E o que a Bíblia nos diz sobre sabedoria financeira, amor? Antes de tudo, é bom explicar que sabedoria é colocar em prática todo o conhecimento que nós adquirimos, realmente para nós termos bons resultados, e não somente ficar guardado esse conhecimento para nós, porque conhecimento sem prática a gente não vai obter os resultados que desejamos. E na palavra de Deus, em Provérbios capítulo 13, versículo 16, diz: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Isso quer dizer justamente isso. Nós temos que colocar todo o conhecimento que nós temos em prática, isso traduzindo aqui para o nosso tema de finanças, né? Nós temos que buscar conhecimento como fazer o dinheiro trabalhar para nós, e não o contrário, nós sermos escravos do dinheiro. Dessa forma, nós devemos buscar maneiras inteligentes e buscar conhecimento para deixarmos nossas finanças saudáveis, para garantir o nosso futuro e, por que não, o presente também financeiro. E esses são os 5 hábitos que, segundo a Bíblia, podem te ajudar a prosperar também na sua vida financeira. E lembre-se, é tudo com calma, é tudo um processo, não é do dia para a noite, exige tempo, paciência, perseverança, e seguindo essas dicas, esses caminhos, esses hábitos, você chegará a uma vida financeira, material mais próspera também, né, amor? Verdade, foi perfeita nessa colocação, amor. E se para você pode dizer, eu tenho dificuldade, eu não consigo, etc. Eu tenho uma recomendação. Tem um livro ótimo que eu já li, nós já lemos aqui em casa, que se chama O Poder do Hábito, que ele nos ensina de maneira espetacular como podemos adquirir novos hábitos. E nada melhor do que começar com o pé direito
aprendendo sobre hábitos financeiros. Perfeito! E nós colocaremos aqui na descrição, né, desse vídeo esse link para o livro que nós indicamos. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like para a gente saber que vocês estão gostando desse conteúdo. Foi um prazer, uma grande alegria compartilhar um pouco desse conhecimento que nós tivemos com vocês ao longo dessas 7 semanas. E agora nós gostaríamos de orar pela vida financeira de vocês. Senhor, nosso bom Deus e Pai que habita nos céus, clamamos a Ti, Pai, que seja com cada vida, Senhor, que nos assiste nesse momento. Que eu possa dar todo entendimento, possa dar toda a sabedoria para que ela saiba cuidar das suas finanças e tenha uma vida próspera nesse sentido. Amém. Amém. Tenham todos uma boa semana. Fiquem com Deus. Deus esteja com vocês. Um forte abraço.